Imagine por um momento que a vida que você vê ao seu redor não seja o resultado de coincidências, circunstâncias externas ou forças invisíveis fora do seu controle. Imagine que cada experiência, cada encontro, cada repetição silenciosa que se manifesta na sua jornada seja, na verdade, um reflexo vivo daquilo que você carrega dentro de si. A mente humana, tão frequentemente subestimada, é um campo de criação muito mais poderoso do que a maioria de nós ousa admitir. Não falo apenas do pensamento consciente, esse pequeno fragmento que usamos para navegar o cotidiano, mas da imensidão profunda do inconsciente, onde memórias antigas, emoções reprimidas, crenças ocultas e símbolos dormem esperando por expressão. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um reservatório de tudo que foi reprimido, mas um arquiteto silencioso do destino. Aquilo que você não olha, aquilo que você não compreende, aquilo que você empurra para a escuridão, retorna para sua vida como um acontecimento inevitável. E é aqui que o hermetismo se encontra com a psicologia profunda. Quando Hermes diz, a mente é tudo, o universo é mental. Ele está ecoando uma verdade que Jung descobriu séculos depois. A realidade não é criada de fora para dentro, mas de dentro para fora. A vida é um espelho, e esse espelho não mente. Talvez você nunca tenha parado para observar que certos padrões se repetem na sua história. Relações com o mesmo tipo de dificuldade, situações onde você sempre se sente diminuído ou esquecido, caminhos que parecem travar no mesmo ponto. Isso não é azar, isso não é castigo, isso é a mente manifestando fora aquilo que está vivo dentro, mesmo que você não esteja consciente disso. É o inconsciente tentando falar com você. Cada pensamento tem um impacto, mas cada emoção reprimida tem um impacto ainda maior. Você pode dizer que quer prosperidade, mas se no fundo acredita que não é digno dela, a vida responderá à crença, não ao desejo. Você pode desejar um relacionamento saudável, mas se inconscientemente espera a rejeição, atrairá justamente aquilo que teme. A mente molda o mundo com precisão absoluta, e a realidade, como uma tela receptiva, apenas obedece. Nada do que você vive é aleatório. Nada do que se repete é por acaso. Nada do que dói é sem propósito. O mentalismo nos lembra, você não é um passageiro da vida, você é o criador silencioso dela. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você desperta. Uma coragem antiga, uma responsabilidade profunda, uma verdade que sempre esteve ali, esperando que você a enxergasse. Aquilo que você cria na mente é o que você encontra no caminho. Mas para compreender isso de verdade, é preciso ir além da superfície. Porque não é a mente racional que cria, é a mente emocional, é a mente simbólica, é o inconsciente. E enquanto essas forças internas permanecerem ocultas, sua vida continuará sendo moldada por memórias antigas e feridas não curadas. Agora respire fundo, porque neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, alguma parte de você já reconhece essa verdade. Uma lembrança adormecida, uma sensação de que sempre soube disso, mas nunca havia colocado em palavras. A realidade responde ao que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E esse é o primeiro passo para começar a mudar tudo. Se você sente que chegou a hora de olhar para dentro, continuar esta jornada será como abrir uma porta que sempre esteve à sua frente. Uma porta para um novo nível de consciência, para um novo nível de criação e para uma nova versão de você mesmo. Há um momento na vida de toda pessoa desperta em que ela percebe que aquilo que sente, teme, deseja ou evita não fica apenas dentro dela. Essas forças começam a aparecer no mundo como situações, encontros, desafios e oportunidades. É como se o universo estivesse constantemente traduzindo o que vive em seu mundo interno. E é justamente essa tradução silenciosa que revela o poder mais profundo do princípio do mentalismo. A mente não é apenas um lugar onde pensamentos acontecem, ela é o berço onde a realidade começa a ganhar forma.
A maior parte da humanidade vive sem perceber essa estrutura. Caminham acreditando que a vida é algo que lhes acontece, não algo que surge deles. Vivem apagando incêndios sem nunca perceber que foram eles mesmos, inconscientemente, que acenderam muitos deles. E não por culpa, mas por desconhecimento. Muitos repetem padrões familiares por décadas sem perceber que carregam dentro de si a semente emocional que gera esses padrões. E quando não entendemos essa dinâmica, a vida parece um labirinto. Mas quando entendemos, percebemos que sempre tivemos nas mãos o fio que nos guia para fora dele. Jung dizia que não há como se transformar verdadeiramente sem olhar para dentro. E isso não porque olhar para dentro seja confortável, mas porque é a única forma de acessar o lugar onde tudo começa. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que determinadas coisas que acontecem com você não vêm do mundo, mas de um território profundo que você ainda não explorou. Reações que surgem sem aviso, medos que você não sabe explicar, atrações misteriosas, sabotagens que se repetem mesmo quando você promete a si mesma que será diferente dessa vez. Tudo isso são manifestações do inconsciente dinâmico, o motor silencioso da vida psíquica. O mentalismo ensina: tudo o que existe no universo físico esteve antes no universo mental. Tudo nasce como ideia, emoção, crença ou imagem. A física moderna, inclusive, confirma algo semelhante. Toda matéria começa como energia, e toda energia é moldada por campos e intenções. Em outras palavras, não existe nada no seu mundo externo que antes não tenha existido dentro de algum nível de consciência. O hermetismo e a psicologia se tocam nesse ponto. A criação começa no invisível. Mas talvez você esteja se perguntando: se eu realmente crio minha realidade, por que eu criaria dor, rejeição, fracasso, repetição? A resposta é profunda e libertadora. Ninguém cria sofrimento por escolha consciente. O sofrimento surge quando partes não vistas de você tentam se expressar. Às vezes você vive uma relação difícil, não porque queira sofrer, mas porque seus padrões emocionais, herdados de feridas antigas, criam ressonância com pessoas que espelham exatamente essas feridas. Às vezes você atrai escassez, não porque não deseja prosperidade, mas porque alguma parte de você carrega medo, culpa ou crenças limitantes que enfraquecem o fluxo natural do merecimento. A vida reflete o que está vivo dentro, não o que você racionalmente deseja. E entender isso não é motivo para culpa, é motivo para despertar. Porque tudo aquilo que surge no mundo como dificuldade pode ser transformado a partir da sua própria mente. Uma vez que você entende a origem, você recupera o poder. A mente, quando consciente, se torna o maior instrumento de alquimia que existe. O mentalismo não diz que você cria tudo sozinho. Ele diz que você participa da criação com uma força gigantesca. Parte das coisas que vivemos vem de escolhas coletivas, da psique do mundo, do inconsciente familiar ou das circunstâncias do tempo histórico em que vivemos. Mas sua participação na criação é sempre significativa. E quando você transforma sua consciência, transforma sua parte no movimento da realidade. E isso já é suficiente para virar o jogo. Imagine por um instante que sua vida é um grande campo vibracional respondendo ao que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Se você acredita que não é visto, sua vibração será de invisibilidade. Se acredita que é sempre deixado de lado, sua energia emitirá abandono. Se acredita que precisa lutar para ser amado, encontrará pessoas e situações que reforcem essa luta. A mente cria não apenas com pensamentos, mas com estados internos. E cada estado interno produz uma qualidade específica de realidade. Há algo muito importante aqui. Não se trata de pensamento positivo. Isso é superficial. Jung odiaria essa ideia. O mentalismo é profundo. Ele exige sinceridade. Ele pede que você olhe para suas sombras, suas feridas, seus medos, seus pensamentos escondidos. Ele convida você a iluminar aquilo que estava soterrado. Somente assim,
A mente cria a partir da clareza, não da repetição inconsciente. Imagine uma mulher que sempre atrai relações onde seus parceiros são emocionalmente distantes. Ela acredita que é apenas azar, mas quando olha para dentro, percebe que cresceu se sentindo responsável demais, sempre cuidando, sempre sendo forte, sempre se colocando em segundo plano. Seu inconsciente aprendeu que amor significa esforço, que amor é aquilo que exige luta, que amor nunca vem fácil. A realidade responde trazendo exatamente esse padrão. Não porque ela deseje, mas porque essa é a imagem emocional que vive dentro dela. Quando ela muda essa imagem, o mundo muda junto. O mentalismo não é mágico, ele é psicológico, ele é real, ele é antigo porque é verdadeiro. E quando você entende que o universo mental antecede o universo físico, algo dentro de você se alinha de uma forma silenciosa, mas poderosa. Você começa a escolher pensamentos com mais cuidado, mas principalmente começa a sentir com mais consciência. Você começa a questionar velhas crenças. Você começa a perceber que aquilo que sente por hábito não precisa ser sua verdade permanente. E à medida que essa consciência cresce, você percebe que não precisa controlar a vida, apenas precisa ajustar sua mente e seu coração para que a vida responda de forma diferente. Porque a realidade não resiste, ela simplesmente espelha. E quando a mente muda, o reflexo inevitavelmente muda também. Há um instante na vida em que a gente percebe que não adianta tentar mudar o mundo à força. Você pode tentar controlar pessoas, situações, resultados, pode lutar incansavelmente contra circunstâncias externas. Mas nada disso cria transformação real. Isso porque a realidade externa é sempre um efeito, não a causa. E efeitos não mudam por imposição. Mudam quando as causas internas se transformam. Essa é a sabedoria mais profunda do mentalismo. A mente não é uma observadora da vida. Ela é a origem dela. E até que você mude o que planta dentro, continuará colhendo os mesmos frutos fora. Algumas pessoas passam anos tentando consertar o mundo, quando na verdade estão fugindo de olhar para suas próprias raízes internas. Tentam mudar o parceiro, mudar o trabalho, mudar a rotina, mudar a cidade, mas não percebem que estão levando consigo o mesmo conjunto de crenças, traumas, dores e expectativas. É como trocar o cenário, mas manter o mesmo roteiro invisível, e o inconsciente é fiel a esse roteiro. Por isso, tantas mudanças externas resultam em experiências repetidas. Jung explicava algo muito poderoso. Quando ignoramos o inconsciente, ele se manifesta como destino. Ou seja, aquilo que você não compreende dentro de si começa a aparecer fora como acontecimentos que parecem inevitáveis. A mesma discussão em relacionamentos diferentes, os mesmos bloqueios em trabalhos diferentes, a mesma sensação de vazio, apesar de conquistas externas. Isso acontece porque a vida tenta chamar sua atenção para lugares internos que precisam ser vistos. E aqui entra a profundidade do princípio hermético. A mente cria padrões, e padrões criam realidades. Se você vive num estado interno de medo, você não só interpreta o mundo através do medo, como toma decisões baseadas nele, atrai situações que ressoam com ele e se relaciona com pessoas que reforçam esse medo. O mundo torna-se um espelho ampliado da sua vibração interna, e esse espelho é preciso mesmo quando dói. Mas existe algo mais sutil. Não é só o medo que cria, a dor também cria, a falta cria, a vergonha cria, a culpa cria, porque todas essas emoções são estados mentais profundos. E estados mentais são vibrações. E vibrações são instruções enviadas ao campo da realidade. Não importa se a vibração é consciente ou não, o universo mental responde a todas elas. Assim, quando alguém carrega dentro de si a crença silenciosa de que não merece ser amado, essa crença molda a própria postura, a própria energia, o próprio olhar. E essa postura, energia e olhar moldam as relações. Quando alguém carrega a ferida antiga da rejeição, tende a viver situações que reforçam essa rejeição. Não porque mereça sofrer,
mas porque o inconsciente procura aquilo que confirma o que já acredita ser verdade. Há algo doloroso e libertador nessa percepção. A vida externa não mente sobre a vida interna. O mundo mostra com sinceridade aquilo que tentamos esconder até de nós mesmos. Se você vive escassez, é porque alguma parte sua ainda acredita que o mundo é perigoso, que o dinheiro é difícil, que prosperar gera culpa ou ameaça. Se você vive abandono, é porque alguma parte sua ainda acredita que o amor exige ausência, esforço ou sofrimento. Se você vive relacionamentos que se repetem, é porque algum padrão emocional inconsciente ainda está pedindo para ser visto, compreendido e transformado. Mas é justamente aí que o mentalismo se torna um portal de poder. Porque se a mente cria a realidade, e cria, então você não está condenado a viver eternamente prisioneiro dos seus padrões antigos. A mente pode ser treinada, o inconsciente pode ser iluminado, a realidade pode ser atualizada, e essa atualização interna transforma tudo ao redor. Não se trata de pensar positivo, trata-se de sentir consciente. Pensamentos são apenas a superfície da mente, sentimentos são o núcleo dela. E o núcleo molda a vida com muito mais força do que qualquer afirmação vazia. É por isso que as mudanças reais começam quando você faz algo que quase ninguém tem coragem de fazer. Escutar a si mesmo de verdade. Não o que você diz, mas o que você sente. Não o que deseja, mas o que acredita. Não o que projeta nos outros, mas o que vive silenciosamente dentro de você. Jung dizia que cada emoção reprimida se comporta como um complexo, um núcleo de energia que tenta expressar-se na sua consciência de qualquer maneira possível. Quando reprimido, ele vira destino. Quando reconhecido, vira força. Quando compreendido, vira sabedoria. Quando acolhido, vira poder. E é isso que transforma a criação da mente de algo destrutivo em algo construtivo. Imagine por um instante que você pudesse entrar no seu inconsciente como quem entra em um grande quarto escuro. No início, você talvez só veja sombras, vultos, memórias que parecem assustadoras, mas à medida que você acende pequenas velas de consciência, esses vultos começam a ganhar forma, e quando ganham forma, deixam de intimidar. Tornam-se partes suas que só estavam esperando por luz. Quando você faz isso, sua mente deixa de gerar realidade a partir de feridas escondidas e passa a criar a partir de clareza. E é esse ponto que marca uma virada profunda na vida. Você deixa de repetir. Deixa de sofrer por antecipação. Deixa de ser arrastado por emoções invisíveis. Deixa de atrair aquilo que você não quer. E começa a atrair aquilo que está alinhado com quem você realmente é. Não porque manipula a vida, mas porque finalmente começou a vibrar em uma frequência que condiz com sua verdade. O mentalismo diz: a mente cria. A psicologia diz: o inconsciente governa. A espiritualidade diz: a vibração atrai. Quando essas três forças se alinham, você se torna um criador consciente da sua realidade. Não um controlador, mas um co-criador. Alguém que entende que a vida externa é consequência, não causa. Alguém que aprendeu a mexer na raiz, não apenas nos galhos. E conforme você integra isso, uma nova leveza surge. Um novo silêncio interno aparece. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de presença. Um silêncio que prepara terreno para criar a partir de consciência e não mais de dor. A realidade começa a se dobrar ao seu estado interno, não porque você deseja isso, mas porque essa é a lei. E nesse instante, pela primeira vez, você percebe que tudo o que busca está mais perto do que imaginava. Porque tudo começa na mente, tudo nasce no invisível, e tudo responde ao que você acredita ser possível. Há momentos na vida em que algo inesperado acontece, não algo grandioso nem necessariamente doloroso, mas algo pequeno, quase imperceptível, que desperta dentro de você uma pergunta que muda tudo. Por que isso sempre acontece comigo? Às vezes, é um comentário que te fere mais do que deveria. Às vezes,
é uma oportunidade que escapa por entre os dedos. Às vezes, é um padrão repetido que parece te perseguir. E justamente nesses momentos silenciosos em que o mundo externo te cutuca, um princípio invisível está tentando falar. A realidade é um espelho do que você ainda não viu dentro de si. O mentalismo não é apenas uma filosofia, é uma lente que muda completamente a maneira como você enxerga a sua própria vida. Porque quando você compreende que a mente é a origem de tudo, cada acontecimento ganha outro significado. Você deixa de perguntar por que comigo e passa a perguntar o que isso está tentando me mostrar. Essa mudança aparentemente simples abre portas que antes você nem sabia que existiam. Jung sempre dizia que aquilo que nos afeta profundamente não é aleatório. O que te fere aponta para uma ferida antiga. O que te irrita aponta para um aspecto seu reprimido. O que te emociona aponta para uma verdade interna que você ainda não aceita. O que te atrai aponta para aquilo que deseja emergir de você. E tudo isso, absolutamente tudo, nasce na mente profunda, não na superfície do pensamento. Nós aprendemos desde cedo a usar a mente como ferramenta lógica, pensar, calcular, decidir, organizar. Mas existe um mundo inteiro de criação que acontece muito antes disso, em camadas que você não toca conscientemente. É ali que vivem suas histórias internas, seus medos inconscientes, seus traumas não curados, seus desejos escondidos. E é dali que a vida externa recebe suas instruções. Às vezes você repete padrões porque sua mente profunda ainda está tentando resolver algo que você nunca permitiu que viesse à luz. Às vezes você atrai pessoas semelhantes porque há aspectos seus buscando espelho para finalmente serem reconhecidos. Às vezes você vive em segurança porque há uma parte interna que ainda acredita que não é suficiente. E enquanto essa parte não for acolhida, continuará enviando sinais para a realidade criar situações que combinem com ela. A criação mental não acontece através de pensamentos isolados, mas através de estados. A mente cria quando você sente, cria quando você acredita, cria quando você teme, cria quando você deseja, cria quando você repete, cria principalmente quando você não percebe que está criando. É por isso que tanta gente passa a vida inteira acreditando que o universo é contra ela, quando, na verdade, o universo apenas responde ao que ela vibra sem perceber. Mas aqui está algo profundamente libertador. O mentalismo não ensina você a controlar o mundo, ensina você a controlar sua própria vibração interna. E quando essa vibração muda, tudo muda. Não por mágica, não por milagre, mas por congruência. Imagine uma pessoa que cresceu ouvindo que não deveria esperar muito da vida, porque esperar demais é se decepcionar. Essa crença se instala no inconsciente. Ela se torna um filtro. E qualquer situação que ofereça algo grande, uma oportunidade, um amor, um projeto, será vista com desconfiança. Essa desconfiança cria hesitação. A hesitação cria perda. A perda confirma a crença. E o ciclo se repete. Agora, imagine essa pessoa compreendendo, pela primeira vez, que a vida não estava negando nada a ela. Ela mesma estava se negando a acreditar que merecia. Quando ela rompe essa crença, o mundo se reorganiza ao redor dela. As mesmas oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começam a chegar com naturalidade. Não porque algo externamente mudou, mas porque ela mudou por dentro. O mentalismo é isso, uma reorganização interna que altera completamente o fluxo externo. Mas por que isso é tão difícil para muitas pessoas? Porque olhar para dentro é desconfortável. É mais fácil culpar o mundo do que enfrentar as próprias crenças. É mais fácil reclamar do destino do que questionar os próprios padrões. É mais fácil se sentir vítima do que se sentir poderosa, porque o poder exige responsabilidade. E responsabilidade exige consciência. Jung dizia que a maior tarefa de uma vida não é se tornar quem você deseja ser, mas se tornar quem você realmente é. E para isso,
É preciso descer ao inconsciente e iluminar o que está escondido. Todo o processo de despertar envolve duas forças: a coragem de olhar para si e a compaixão de aceitar o que encontra. Quando você se permite olhar para dentro sem julgamento, algo extraordinário acontece. Você começa a se libertar. Todas as crenças que antes pareciam absolutas começam a perder força. Você questiona frases que repetiu por anos. Você percebe que não precisa carregar culpas que não são suas. Você entende que medos antigos não representam quem você é agora. E a partir desse ponto, sua mente começa a criar a partir de verdade, não mais de condicionamento. E quando você cria a partir da verdade, a realidade responde com uma precisão quase poética. Relacionamentos mudam, caminhos se abrem, sintonia aparece, pessoas chegam, situações se encaixam. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de manifestação. Não porque ficou mais fácil, mas porque você deixou de lutar contra si mesma. O mentalismo não diz que você pode controlar tudo, diz que você pode criar a partir da sua essência. Ele não diz que você deve culpar a si mesma por tudo, diz que você deve se conhecer para deixar de repetir. Ele não diz que você deve negar sua dor, diz que sua dor contém a chave da transmutação. Ele não diz que tudo depende de você, diz que tudo começa em você. E de forma silenciosa, profunda e inevitável, quando você muda quem você é, muda também o que você vive. Há um momento no caminho de quem desperta em que tudo parece ficar mais claro, como se uma névoa interna começasse a se dissipar lentamente. É quando você percebe que a vida nunca foi contra você. Ela sempre foi fiel ao que você acreditava, mesmo que essas crenças fossem dolorosas ou inconscientes. E essa percepção muda tudo. Ela não traz apenas esclarecimento, ela traz poder, porque pela primeira vez você entende que não precisa mais repetir o que sempre viveu. Você pode escolher criar algo novo, não fora, mas dentro. O mentalismo não é uma teoria distante, é um convite íntimo para assumir o lugar de criadora da sua própria vibração. E esse lugar exige coragem, porque criar a própria realidade é muito mais profundo do que apenas pensar positivo ou visualizar prosperidade. Criar realidade é confrontar emoções, padrões, feridas e crenças que você acumulou ao longo de toda uma história. É entender que tudo aquilo que você sente, mesmo as partes que você gostaria de negar, está influenciando os caminhos que se abrem ou se fecham diante de você. Mas existe uma chave essencial aqui. A realidade responde muito mais ao que você acredita ser verdade sobre si mesma do que ao que você deseja alcançar. O desejo vem do consciente, a criação vem do inconsciente. E enquanto essas duas forças estiverem em conflito, você sempre sentirá que está nadando contra a corrente, mesmo quando faz tudo certo. Imagine, por exemplo, alguém que deseja profundamente prosperar. Ela visualiza, afirma, trabalha duro, estuda, planeja. Mas bem no fundo, há uma crença silenciosa que diz que prosperidade é perigosa, que dinheiro causa conflitos, que pessoas prósperas são invejadas, que ganhar muito atrai responsabilidade demais. O consciente diz, eu quero prosperidade. Mas o inconsciente diz, eu preciso me proteger. E quem cria é o inconsciente. É por isso que tantos sonhos parecem travados, por mais que você se esforce. Não é falta de mérito, é falta de alinhamento interno. Jung dizia que o inconsciente governa a vida até que você o torne consciente. E quando você não o torna consciente, você chama de destino aquilo que é apenas repetição. Não existe destino fixo, existe padrão emocional. Existem feridas que continuam pedindo cura. Existem crenças que continuam pedindo atualização. Existem imagens internas que continuam pedindo reconhecimento. Quando você traz luz a essas partes, o destino deixa de ser algo que te acontece e se torna algo que você constrói. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Momentos em que, sem nenhuma explicação racional,
Uma situação difícil se transformou quando você mudou a forma como se sentia sobre ela. Momentos em que uma relação mudou completamente quando você mudou a sua postura interna. Momentos em que o que parecia impossível se abriu no instante em que você deixou de duvidar. Isso não foi coincidência, foi criação mental. A mente profunda tem um movimento sutil, mas irresistível. Quando você muda seu estado interno, a realidade ao redor começa a procurar novas formas de combinar com esse estado. É como se o mundo estivesse o tempo todo atualizando-se para refletir sua nova vibração. Não é magia, é congruência. Não é milagre, é alinhamento. Quando você muda dentro, o fora não pode permanecer igual. Mas essa transformação não acontece através da força. A mente não muda porque você a empurra, ela muda porque você a escuta. A mudança verdadeira começa quando você se permite olhar para dentro com honestidade e compaixão. Quando você pergunta a si mesma: o que eu realmente acredito sobre mim? O que eu realmente sinto sobre amor, prosperidade, merecimento, sucesso? O que dentro de mim ainda está ferido? Essas perguntas são portais. Elas abrem espaço para uma nova criação. E aqui surge algo poderoso. Quando você reconhece a ferida, ela para de criar no silêncio. Quando você reconhece a crença limitante, ela perde força. Quando você reconhece o medo, ele deixa de controlar seus passos. A consciência é o antídoto da repetição. E quanto mais consciente você se torna, mais sua mente cria a partir de liberdade e menos a partir de condicionamento. Para compreender a profundidade do mentalismo, você não precisa acreditar em misticismo, basta observar a vida real. Observe como pessoas que acreditam profundamente em algo, seja bom ou ruim, inevitavelmente criam situações que confirmam essa crença. Observe como pessoas que se veem como vítimas sempre encontram algo para reforçar essa identidade. Observe como pessoas que acreditam ser capazes atraem caminhos que ampliam essa capacidade. O mundo não responde ao que você fala, responde ao que você vibra. E essa vibração é moldada por pensamentos, emoções, memórias e imagens internas. Cada vez que você repete uma frase interna como "eu não consigo", "eu não mereço", "não dá certo para mim", você reforça uma vibração que molda sua realidade. E cada vez que você olha para dentro e diz: "Isso foi verdade um dia, mas não precisa ser verdade agora", você rompe com padrões que pareciam eternos. O mentalismo te devolve a autoria da sua própria história. Não a autoria sobre tudo, porque existem forças coletivas, sociais, históricas, mas a autoria sobre aquilo que nasce em você. Aquilo que você sente, aquilo que você acredita, aquilo que você carrega, e isso já é suficiente para transformar completamente sua trajetória. Há uma liberdade profunda em assumir essa criação interna, porque quando você finalmente entende que sua vida não é uma soma de acasos, mas uma expressão da sua vibração, tudo o que antes parecia impossível começa a se tornar alcançável. Você deixa de insistir onde o inconsciente está em conflito. Deixa de buscar onde não há sintonia. Deixa de lutar contra o fluxo e começa a cooperar com a vida e com você mesma. O mentalismo te ensina algo que muda tudo. A realidade não pune. Ela responde. Ela não castiga. Ela reflete. Ela não te abandona. Ela te espelha. E quando você muda quem é internamente, a vida inevitavelmente muda para acompanhar. Existe um ponto da jornada interna em que você começa a perceber que a mente não é apenas uma fonte de pensamentos. Ela é uma paisagem inteira. Uma paisagem com rios de emoções antigas, montanhas de crenças herdadas, ventos de intuições profundas e sombras de medos que você carregou por anos sem perceber. E quando você começa a caminhar por essa paisagem de forma consciente, tudo muda. Porque ali, nas regiões mais silenciosas da mente, está a chave do seu destino. O mentalismo ensina que a realidade nasce desse território interno, e Jung confirma: aquilo que você não conhece dentro de si governa sua vida sem que você perceba.
É por isso que tantas pessoas vivem anos em conflito com a própria história. Tentam se reinventar externamente, mas continuam presas a emoções que nunca foram compreendidas. Tentam construir um futuro diferente, mas carregam dentro de si imagens internas que puxam para trás. Tentam melhorar a vida, mas não percebem que estão tentando colocar flores sobre um solo que ainda está ferido. Não se trata de falta de força, trata-se de falta de consciência. E essa consciência só nasce quando você decide olhar para dentro, mesmo que o que encontre ali te assuste no começo. A verdade é que a mente contém cômodos que você trancou muitos anos atrás. Cômodos que guardam memórias de rejeição, de abandono, de humilhação, de medo. Cômodos onde vivem versões suas que ficaram congeladas no tempo. E enquanto essas partes internas não forem vistas, elas continuam criando, continuam enviando sinais para a realidade se organizar ao redor das feridas não curadas. Mas a beleza do mentalismo está exatamente nisso. Quando você ilumina um desses cômodos internos, algo na sua vida externa automaticamente começa a se reorganizar. Porque aquilo que estava criando no escuro deixa de ter poder sobre você. A sombra só é forte enquanto você tenta ignorá-la. Quando você escolhe vê-la, ela perde a forma ameaçadora e se transforma em algo totalmente diferente. Um fragmento seu que só precisava ser reconhecido. Imagine alguém que cresceu sentindo que tinha que ser perfeito para ser amado, que aprendeu desde cedo que amor vinha como recompensa por desempenho. Essa pessoa se torna adulta e, sem perceber, leva essa mesma lógica para todos os relacionamentos da vida. Trabalha além do necessário, se esforça além do razoável, aceita menos do que merece e, mesmo cansada, continua acreditando que precisa provar seu valor para receber amor. Ela vive exausta, mas não percebe que está presa a uma crença que não nasceu dela, mas lhe foi ensinada. A mente profunda cria relações, oportunidades e padrões que confirmam essa crença. Não por castigo, mas por coerência interna. Quando essa pessoa finalmente olha para dentro e percebe o padrão, acontece algo poderoso. Ela deixa de criar a partir do medo de não ser suficiente e começa a criar a partir do valor que sempre teve. E isso muda tudo. Relações mudam, prioridades mudam. Caminhos se abrem, laços se rompem, laços novos surgem, a vibração interna muda e o mundo não tem escolha a não ser acompanhar. O mentalismo também nos convida a entender algo fundamental. A mente cria através de imagens. Jung chamava isso de imaginação ativa, o processo em que símbolos internos começam a ganhar vida. Seu inconsciente fala com você através de imagens, sonhos, sensações, repetições e intuições. E quando você ignora essas mensagens, a vida tenta falar mais alto, através de eventos, encontros e até crises. Não porque quer te derrubar, mas porque quer te despertar. Por isso, quando repetimos padrões, não estamos falhando, estamos sendo chamados. Quando vivemos dor, não estamos sendo punidos, estamos sendo convocados a olhar para dentro. Quando sentimos que algo na vida não anda, não é bloqueio, é sinal de que a criação interna ainda não está alinhada. Nada disso é fácil, mas tudo isso é libertador. A mente cria também através daquilo que você resiste. A resistência é uma vibração poderosa. Quando você resiste à solidão, ela aumenta. Quando resiste ao medo, ele cresce. Quando resiste à dor, ela se intensifica. Não porque o universo é cruel, mas porque aquilo que você empurra para longe se aproxima ainda mais para ser reconhecido. A resistência prende a energia. A aceitação liberta. E essa aceitação não significa resignação. Aceitar é olhar nos olhos da emoção e dizer, eu te vejo. Isso basta. Quando você vê, acolhe. Quando acolhe, integra. Quando integra, a emoção deixa de criar no escuro. E então, você cria conscientemente, com clareza e intenção. Existe um outro ponto fundamental no mentalismo. A mente não cria sozinha. Ela cria junto com a vibração. Não adianta apenas pensar,
é preciso sentir, sentir profundamente. E esse é o ponto em que tanta gente tropeça. Pensar você controla, sentir você não controla. Mas sentir você pode transformar. Quando uma emoção é acolhida, ela muda de forma. Um medo profundo, quando visto, enfraquece. Uma tristeza, quando abraçada, se dissolve. Uma insegurança, quando escutada, se transforma em autoconhecimento. Jung dizia que a psique tem um movimento natural em direção à cura. A alma quer se integrar, a mente quer se organizar, o inconsciente quer se revelar. Tudo o que você precisa fazer é permitir. Quando você para de lutar contra si mesma e começa a se escutar, a transformação interna se torna inevitável. E é exatamente essa transformação que cria novos caminhos na vida externa. Quando sua vibração muda, pessoas chegam. Quando sua crença muda, oportunidades surgem. Quando sua imagem interna muda, seu futuro muda. Não porque você manifestou, mas porque você se alinhou. Alinhamento é criação em estado puro. O princípio do mentalismo não é sobre controlar a realidade. É sobre entender que a realidade é um reflexo. E reflexos não mudam quando você briga com o espelho, mas quando você muda quem está diante dele. À medida que a consciência desperta para a realidade de que tudo começa na mente, você começa a enxergar sua própria vida com uma delicadeza diferente. Não como algo que precisa ser corrigido, mas como algo que precisa ser compreendido. Percebe que cada acontecimento, por mais doloroso ou repetitivo que tenha sido, carregava uma mensagem da sua própria alma. Uma mensagem que talvez você não estivesse pronta para ouvir antes. Mas agora, com o mentalismo iluminando o seu caminho, você começa a perceber que cada dor, cada ciclo, cada bloqueio, cada repetição, eram convites internos para olhar para dentro. E talvez, pela primeira vez, você perceba que nada foi realmente um erro. Tudo foi uma ponte. Tudo foi uma pista. Tudo foi uma conversa secreta entre você e a vida. Uma conversa que acontecia na linguagem dos símbolos, dos sentimentos e das sincronias. E essa conversa continua acontecendo, agora com muito mais clareza. Porque quando você entende que a mente cria, entende também que cada experiência foi criada para revelar algo, e não para te ferir. Há uma sutileza espiritual nessa percepção. A vida não é contra você. Ela nunca foi. Ela apenas responde. E essa resposta é sempre precisa, mesmo quando é desconfortável. O desconforto é apenas a forma mais intensa de um chamado interno. Um chamado para ver algo que você ignorou. Um chamado para curar algo que você reprimiu. Um chamado para soltar algo que você estava segurando por medo. Um chamado para despertar. Jung dizia que a alma fala através dos sintomas. E tudo o que você vive, nos relacionamentos, nas finanças, nas emoções, no corpo, é um símbolo dessa comunicação interna. O mentalismo apenas amplia essa compreensão. A mente cria, sim, mas ela cria de acordo com as mensagens do inconsciente. A realidade externa se torna uma extensão da sua psicologia interna. E quando você observa isso com profundidade, percebe que cada pessoa que entra na sua vida é um mensageiro. Cada situação é um espelho. Cada desafio é um professor. Nada é aleatório. Mas por que a vida parece repetir certos temas com tanta insistência? Porque o inconsciente é paciente. Ele não desiste de tentar te mostrar o que você precisa ver para se libertar. Ele repete padrões até que você olhe. Ele intensifica dores até que você reconheça. Ele cria ciclos até que você compreenda a origem. Quando você recusa o convite, ele volta. Quando você ignora, ele insiste. Quando você foge, ele encontra você pelo caminho. Não por castigo, mas por amor profundo à sua evolução. E essa persistência do inconsciente é parte da beleza da psique humana. Ele sempre vai te chamar para a inteireza, sempre vai te empurrar para a sua verdade, sempre vai te conduzir ao seu próprio centro, mesmo que, no início, você não entenda isso. O mentalismo, quando compreendido de verdade, não te convida a manipular a realidade,
mas a cultivar uma mente que produz realidades saudáveis, expansivas e alinhadas com quem você realmente é. Ele te convida a cuidar do terreno interno, não a controlar o externo. Ele te convida a semear intenções em solo fértil, não a forçar frutos em terra árida. Ele te convida a honrar seu processo emocional, porque cada emoção contém uma informação essencial sobre a criação que você está manifestando. Imagine agora uma pessoa que vive constantemente com medo da rejeição. Cada interação se torna um campo minado. Cada silêncio vira ameaça. Cada ausência vira prova. Esse medo não nasce do presente. Nasce de alguma ferida antiga que ainda vive dentro dela. E enquanto essa ferida não for olhada, ela continuará criando relações que confirmem essa dor. Não porque ela não merece amor, mas porque sua vibração está sintonizada com a falta. Agora imagine essa mesma pessoa começando a olhar para dentro com honestidade. Ela sente o medo, mas em vez de fugir, ela investiga. De onde veio? Que criança interior carrega essa ferida? Que memórias foram projecionadas nas relações atuais? Quando ela faz isso, o medo deixa de ser criador silencioso e se torna ponte para a cura. E quando o medo é curado, a vibração muda. E quando a vibração muda, a realidade muda. Simples, profundo, inevitável. O mentalismo exige que você respeite seu processo emocional, não como fraqueza, mas como ferramenta de criação. A emoção é a tinta com que a mente pinta a realidade. E quando suas emoções são acolhidas, o quadro muda. Há outro ponto essencial que o mentalismo revela. A mente precisa de imagens. A psique pensa em símbolos, não em palavras. É por isso que sonhos são tão simbólicos. É por isso que visualizações funcionam quando são sentidas. É por isso que afirmações só fazem efeito quando são incorporadas emocionalmente. A mente profunda não entende "eu quero". Ela entende imagens internas vivas, e essas imagens criam vibrações que moldam sua experiência. Se dentro de você existe uma imagem antiga de sofrimento, você tende a viver situações que combinam com essa imagem. Mas se você começa a construir uma nova imagem interna, não fantasiosa, mas verdadeira e sentida, sua vibração se transforma e o mundo responde. Criar imagens internas saudáveis não é mentir para si mesma, é permitir-se imaginar aquilo que sempre foi seu por direito, mas que você não acreditava merecer. É permitir que a psique visualize um caminho diferente. Quando essa imagem é repetida com verdade, ela se torna vibração. E vibração cria. A mente cria quando você sente, cria quando você acredita, cria quando você imagina, cria quando você cura, cria quando você acolhe, cria quando você solta. A criação não é um evento, é um estado. É o estado interno que você sustenta diariamente. É a qualidade da sua presença. É a forma como você se relaciona consigo mesma no silêncio das suas emoções. E quando você entende isso, algo dentro de você se liberta. Você percebe que não precisa mais lutar contra a vida, não precisa mais controlar, não precisa mais se proteger de tudo. Você pode começar a confiar, não no mundo, mas na sua própria mente. Porque quando sua mente está alinhada com sua essência, a vida inevitavelmente começa a refletir isso. A nova realidade começa quando a nova consciência nasce. E essa consciência nasce dentro de você, não fora. Quando você chega até aqui, algo fundamental já começou a mudar dentro de você. Mesmo que você ainda não perceba conscientemente, sua mente já está se reorganizando. Pequenas peças internas começam a se mover. Antigos medos começam a perder força. Novas percepções começam a nascer em silêncio. É como se a consciência, uma vez iluminada, não pudesse mais voltar ao estado anterior. E essa é a magia, ou melhor, a psicologia profunda, que torna o mentalismo tão transformador. Porque quando você compreende de verdade que a mente é a origem da realidade, você para de mendigar por migalhas de felicidade externa e começa a cultivar o próprio jardim interno. De repente,
Você percebe que não precisa esperar alguém te validar para se sentir suficiente. Não precisa esperar que a vida seja perfeita para sentir paz. Não precisa esperar que o destino mude para acreditar que é capaz. Você percebe que tudo o que buscou lá fora estava, o tempo todo, pedindo para ser descoberto aqui dentro. Esse despertar não acontece de uma vez. Ele acontece em camadas. Camadas que você vai desvendando com paciência, com compaixão, com presença. Uma parte percebe, outra resiste. Uma parte avança, outra tem medo. Uma parte celebra, outra duvida. E tudo isso faz parte do processo. O mentalismo não te torna imune às emoções. Ele te torna íntima delas. Ele te ensina a acolher, não a reprimir. Ele te convida a integrar, não a negar. E quando você começa a se tratar como alguém digno de ser escutado, amado, compreendido e acolhido, a mente responde. A vibração muda, a realidade se reajusta. A vida te encontra onde você está internamente, não onde você finge estar externamente. A mente profunda não se deixa enganar por máscaras. Ela cria a partir da verdade emocional. Por isso, quanto mais você se aproxima da sua verdade, mais a vida se aproxima de você. Talvez você já tenha notado isso em algum ponto da vida. A sensação de que certas coisas simplesmente fluíram quando você estava emocionalmente alinhada, mesmo que não tivesse controle total das circunstâncias. Ou a sensação de que tudo travava quando sua vibração estava em conflito interno, mesmo que externamente estivesse fazendo tudo certo. Essa é a mecânica invisível da criação. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita. E a crença não é racional, é vibracional. Por isso o processo de cura emocional é tão essencial. Você não cura seu passado para viver melhor o passado. Você cura seu passado para criar um futuro novo. A mente não cria a partir do que aconteceu com você, mas a partir do que vive dentro de você. Quando você libera uma emoção presa, você libera um destino preso. Quando você acolhe uma parte sua que foi rejeitada, você abre um espaço para que novas experiências amorosas possam entrar. Quando você perdoa a si mesma, você abre a porta para a prosperidade, relações saudáveis, abundância emocional. É por isso que tantas pessoas, depois de passarem por processos profundos de autocura, sentem que a vida finalmente começa a fluir. Nada mudou do lado de fora, mas absolutamente tudo mudou do lado de dentro. E quando o dentro muda, o fora obedece. A mente é um campo vibracional e simbólico, e ela cria a partir do que você alimenta diariamente. Por isso, observe seus hábitos internos. Observe como você fala consigo mesma. Observe os pensamentos que repete. Observe as emoções que carrega. Observe as histórias que conta sobre si, porque essas histórias são sugestões hipnóticas, são roteiros, são instruções que a mente profunda usa para moldar sua realidade. Quando você repete "ninguém me valoriza", está dizendo ao inconsciente qual vibração sustentar. Quando repete "nada dá certo para mim", está programando seu campo interno para resistir às oportunidades. Quando repete "eu não sou suficiente", está pedindo para a realidade criar situações que confirmem esse espelho. Mas quando você começa a contar uma história nova, não superficial, não forçada, mas verdadeira, sentida, acolhida, vibrada, então tudo começa a se reorganizar. E aqui está um segredo que poucos compreendem. Você não precisa acreditar 100% no novo pensamento para começar a transformar sua realidade. Você só precisa parar de reforçar o antigo. A ausência da crença limitante já é, por si só, uma abertura para a mudança. Quando você deixa de alimentar o medo, ele enfraquece. Quando deixa de alimentar o ressentimento, ele se dissolve. Quando deixa de alimentar a autopunição, ela perde sentido. A mente não precisa de perfeição, precisa de presença. E aos poucos você se torna capaz de criar imagens internas novas, imagens de amor saudável, imagens de prosperidade serena. Imagens de uma vida em que você é tratada com aquilo que sempre mereceu.
mas não sabia que podia acessar. Essas imagens não são fantasia, são uma nova vibração sendo gestada. A psique responde ao que você sustenta, não ao que você imagina por segundos. E quando essa vibração se solidifica dentro de você, o mundo começa a mudar ao redor. O mentalismo é um chamado profundo para que você assuma a posição que sempre foi sua, a posição de criadora consciente. Não criadora de todos os eventos externos, mas criadora dos significados, dos estados internos, das crenças que moldam o seu caminho. Criadora de uma vida que esteja alinhada com sua essência, não com suas feridas. E a partir do momento em que você entende que o universo mental antecede o universo físico, você nunca mais se sente impotente. Nunca mais se sente à mercê do destino. Nunca mais sente que o mundo dita quem você deve ser. Você recupera o seu centro. Recupera sua voz. Recupera sua vibração. Recupera sua consciência. Este é o verdadeiro poder do mentalismo. Não transformar a realidade como quem muda o cenário de uma peça, mas transformar a autora da peça, você, para que toda a história possa tomar um novo rumo. Nada é mais poderoso do que uma mulher consciente da própria vibração. Uma mulher que conhece sua mente. Uma mulher que cura sua história. Uma mulher que entende que sua realidade é espelho e que o espelho responde àquilo que ela sustenta dentro de si. E a partir daqui, uma nova jornada se abre, porque quando você compreende o mentalismo, você está pronta para entender o próximo princípio, o da correspondência, onde a vida passa a te mostrar com ainda mais clareza que tudo, absolutamente tudo, é uma conversa entre o seu mundo interno e o mundo externo. E essa conversa está prestes a se aprofundar ainda mais.